Graça e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus pela oportunidade de vivermos um novo dia. Hoje, 23 de julho de 2025, iremos meditar em Salmos 49 e utilizaremos o versículo 16 como uma referência da nossa meditação. Nele nós encontramos: não temas quando alguém se enriquece, quando a glória da sua casa se engrandece. Os Salmos aqui, interessante, traz aquele momento em que há um confronto, há um conflito entre uma pessoa que serve ao Senhor e anda nos seus caminhos de obediências, e quando ele compara, ou quando ele observa a vida de alguém que efetivamente não se sustenta às suas necessidades do Senhor, e sim fruto do seu trabalho, fruto dos seus bens, fruto das suas conquistas pessoais. Um cristão, naturalmente, ele tem por uma tendência natural, não como uma justificativa, mas ele associa que o resultado daquilo que ele recebe na sua vida tem muito a ver com o resultado da sua vida cristã. Não deveria ser necessariamente assim, porque quando a gente começa a esperar uma vida cristã, o resultado da nossa vida cristã, principalmente no aspecto das questões materiais, a gente perde, vamos dizer assim, o foco principal, que é dedicar a nossa vida cristã por amor ao Senhor. E por consequência disso, a gente poderá receber bênçãos materiais, riqueza, prosperidade. Sim, a gente pode sim receber tudo isso, mas isso não é a promessa principal, pelo menos para nós cristãos. É evidente, quando a gente mergulha no conceito do princípio bíblico, principalmente na história bíblica do povo judeu, a gente vai ver muito essa relação de conquista, de posse de Deus fazer essas promessas de terra, de avanço, onde teus pés pisares, aquilo ali será teu, conquista. Então a gente vai ver muito essa relação, e até uma relação direta, que é uma relação de estabelecimento de um povo, de criação de um povo. Mas nós vemos também na Bíblia certas situações de homens que temem o Senhor, e aí são vastos, principalmente no Evangelho, porque a relação daqueles que temeram a Deus, daqueles que lhe serviram, daqueles que anunciaram sua obra, daqueles que evangelizaram, que buscaram almas para o Senhor, trabalharam na seara, fizeram todo um trabalho árduo, quando a gente vai vê-los, na verdade, o final deles não é tão prazeroso, não há tanta prosperidade, não há essas bênçãos, pelo menos da forma como a gente tem por hábito mensurá-las. E aqui nós temos sim pessoas que aparentemente elas se sustentam a sua vaidade naquilo que elas produziram, na força que fizeram. Quando a gente olha logo o versículo 6, ele diz logo assim: aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas. Nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele. Isso foi o 6 e o 7. Dizendo que a gente está associando, ou está comparando a possibilidade da gente obter a salvação, ou termos a nossa salvação, por meio das nossas posses, daquilo que produzimos, daquilo que conquistamos, daquilo que fazemos, do poder do nosso capital, do poder da nossa espada, do poder do nosso exército. E aqui o salmista já traz muito claramente que nada disso é possível remir a seu irmão. É evidente, quando a gente está falando de morte física, em algumas situações, esse dinheiro, esse poder que o homem exerce sobre a terra, exerce essa influência que ele exerce sobre a sua sociedade, sobre o meio onde ele vive, é evidente que ele poderá vir a auxiliar ou até mesmo tirar alguém de uma situação de enrascada. Mas ainda assim, ainda que ele se livre de alguma forma física momentânea, isso será momentâneo, porque ele indubitavelmente, tanto bom quanto mal, ele estará sujeito ao caminho que nós conhecemos chamado de morte, né? A essa morte física. O problema, ou pelo menos o aspecto que nós devemos considerar aqui, da nossa profundidade, principalmente nós como cristãos, é sempre sair dessa questão da morte física e ir para uma questão da morte espiritual, ou seja, do conceito de eternidade. Nós sempre fazemos uma relação que esse povo judeu aqui dessa época, não se mergulhava nessa profundidade dessa espiritualidade, ou dessa eternidade, ou dessa vida pós-morte. Mas nós hoje, com a clareza que temos dentro do Evangelho, com a clareza que nos foi ensinado, a gente já consegue mensurar, já consegue vislumbrar isso com mais clareza, sabendo que o que importa não é exatamente essa vida material, mas é a vida espiritual, a vida ali quando o nosso Senhor, Cristo Jesus, vier para arrebatar a sua igreja, ou seja, estabelecer de fato aquele reino, ou seja, vir purificar a própria terra da ação humana e das ações de pecados. E aí, esses salmos, ele vai trazer esse aspecto. E aí no versículo 10 traz também um pouco disso, porque diz assim: porque vê que os sábios morrem, que perece igualmente o louco e o bruto, e deixam a outros os seus bens. Ou seja, tudo isso que nós produzimos, tanto faz como sábios, ou como loucos, ou como brutos, ou como insensatos, isso em tese não vai fazer muita diferença. Vai fazer diferença sim a nossa vida casta, a nossa vida de submissão aos ditames do Senhor, a nossa vida de humildade, a nossa vida de compaixão. Tudo isso sim vai fazer sentido quando nós pautamos elas com base naquilo que é rocha, naquilo que é sólido, naquilo que é sustento, naquilo que levanta e que edifica uma casa, que é o próprio Deus, é a palavra de Deus, é o conhecimento sobre Deus, é a sabedoria sobre Deus, é o relacionamento sobre Deus, é a vivência espiritual em Deus. Isso sim vai fazer. Mas, adverso a isso, a gente consegue enxergar
a gente consegue chegar que o salmista vai trazer que, ainda assim, o ímpio, ou esse insensato, ou esse bruto, ele tem, ou esse homem rico, esse homem próspero, ele tem, na verdade, dentro do seu íntimo, dentro da sua natureza, dentro do seu ser, como conservando como primazia para ele tem que as coisas que ele produz, o resultado do seu trabalho, as suas riquezas, elas passarão de geração em geração, elas se tornarão perpétuas, e inclusive eles são honrados. Quando, no versículo 12, ele diz assim, ó, todavia o homem que está em honra não permanece, antes é como os animais que perecem. Ele está dizendo, quando a gente olha esse versículo, o homem que está em honra, no primeiro ponto, a gente chega a considerar, poxa, mas o homem que está em honra é um homem sábio, é um homem honesto, é um homem humilde, é um homem sem vaidade, é um homem alinhado aos caminhos do Senhor. Não, só que essa honra aqui é a honra produzida pelo seu trabalho, é produzida pela vaidade humana, é a honra dada pelos homens, é um homem que está sendo enaltecido. A Bíblia diz que o Senhor honra os seus filhos, isso aí sem dúvida. A glória pertence a Deus, mas nós, né, como fruto do nosso trabalho, fruto da nossa devoção, fruto da nossa vivência, fruto daquilo que produzimos, é evidente que receberemos honra. Mas ainda assim que sejamos honrados, ainda assim que tenhamos essa honra como primazia para as nossas vidas, elas não nos garantirão, elas não nos sustentarão aqui, porque pereceremos, como todos perecem, até mesmo como os animais. Em resumo, nós temos que vislumbrar e temos que entender, conforme também está escrito no versículo 17 para 18, ele diz assim, porque quando morrer, nada levará consigo, nem a sua glória o acompanhará. Ainda que na sua vida ele bendisse a sua alma, e os homens o louvam quando faz bem a si mesmo. Não há um outro caminho nesse sentido. As nossas posses materiais, elas podem nos trazer conforto, elas podem nos trazer, vamos dizer assim, alento momentâneo, elas podem nos fazer vencer dificuldades, por vezes que se apresentam que o dinheiro, que os bens, ou que a influência humana, ou que a posição humana, ela consegue, vamos dizer assim, destrinchar, mas diante do reino, essas pessoas são honradas, mas se elas não possuírem entendimento, se elas não possuírem temência ou temor ao Senhor, se elas não produzirem sim um espírito verdadeiro de adoração, um espírito de servidão, um espírito de ser servo do Senhor, um espírito de ser obediente à sua palavra, um espírito de se alimentar com a comida boa, que é a comida que é a própria palavra do Senhor, que não cuidar do seu corpo, ou seja, que ele não tem uma vida voltada para agradar homens, para produzir riquezas, e sim uma vida voltada para servir a Deus, para amar a Deus, para testemunhar esse Deus sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, sobre a sua prosperidade, sobre aquilo que ele produziu. Aí esse é um homem vazio, esse é um homem morto de natureza. Ele é tanto morto espiritualmente quanto certamente será morto físico, como todos nós passaremos. E a nossa ideia é a gente prosperar e viver principalmente no campo do aspecto espiritual, porque a nossa eternidade depende dessa vivência espiritual em Cristo Jesus. Tá certo? Fica na graça de Deus, Pai Todo-Poderoso, que seja abençoado o nosso dia e que a gente possa amar cada dia mais a palavra do Senhor. Que Deus nos cuide, meu irmão.